Gente, hoje eu vou ler a minha redação do Enem 2020. Vou ler o texto de apoio, depois eu vou ler ela. Apenas para você auxiliar e mostrar como eu fiz, né? E como eu usei os textos, usando a filosofia na redação, ajuda muito, ok? Bom, o tema de redação desse ano foi o estigma, 2020, né? Foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. É um tema bom, é fácil de falar porque é algo que está muito presente, é considerado o mal do século, né? Muitos jovens, adolescentes, adultos também sofrem com isso, com as doenças mentais. E acredito que muita gente soube o que falar, né? Quem ou apresenta, né? Ou geralmente tem um amigo, alguém da família que possui as doenças mentais, né? E o tema não era falar apenas sobre as doenças mentais, né? Mas sim falar sobre o estigma, que é o preconceito. Então, se você não falar sobre isso, apenas sobre doenças mentais, você perderia alguns pontos sobre isso. Ok? Eu vou ler o primeiro texto e o texto 2 e o texto 3, que é uma imagem, né? Ajudou muito e serve para vocês seguir um caminho. Então, é muito importante que você leia, né? E vocês vão ver na minha redação como você vai perceber que estão presentes o texto 1 e o texto 2, ok? Na minha redação. Bom, o texto 1 fala assim: a maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldades em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Okay? Então, esse primeiro está explicando, ou seja, dando informações para alguma pessoa que não entende ou que entende e quer saber mais. Então, dá informações sobre as doenças mentais e diz qual a diferença entre saúde mental e doenças mentais, ok? Então, é um meio que um texto informativo para dar conhecimento. E o texto 2 ele fala sobre o preconceito com elas. Ó. A origem da palavra estigma aponta para marcar os cicatrizes deixadas por feridas, por extinção em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos. Aí vou pulando. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de formação e tratamentos precários. Há pessoas que sofrem de depressões, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a uma ideia de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância de sentimentos reais, e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que as redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenham um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que imagina. E o texto 3, ele dá dados e informações. Eu não usei o texto 3, mas eu usei muito o texto 1 e o texto 2 como argumentos para minha redação e foi importante para não perder o foco, sabe? Usar argumentos mais distintos, mas não tem tanto a ver com o assunto, ok? Ó, então eu falei, ó. Então, um dos meus argumentos foi a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento e o preconceito, e aqui ele fala, olha, a tentativa de se encaixar nesse modelo cria distanciamentos reais. É aqui que as redes sociais, então as redes sociais também corroboram para que o preconceito continue e a falta de conhecimento continue. Então os meus dois argumentos foram o quê? O preconceito, que ainda existe sobre essas pessoas e muito, e a falta de conhecimento pelas redes sociais, né? De você mostrar
aquele ângulo perfeito, só que nem todas as pessoas se sentem assim perfeitas, assim felizes o tempo todo, como mostram nas redes sociais. Esses foram os meus dois argumentos. Eu tentei pensar em um filme e também na hora não veio. E também, se eu fosse alguma coisa histórica, não sou tão boa assim. Mas aí eu pensei, na hora, vou onde eu me sinto mais segura, que é no canto de usar filósofos e consigo problematizar a partir daquela frase deles. Então, eu usei 3 filósofos na minha redação. Então eu deixo para vocês, estudem filosofia, estudem os filósofos, as frases importantes deles, para que ajude também na redação. Eu usei 3 filósofos e deu certo, ok? Então, a filosofia é muito importante. E se você não soubesse, né, alguma coisa histórica, alguma coisa filosófica, filme, série, você podia usar esses dados também, ó, mudar, ó. 11,5 milhões dos brasileiros têm depressão, então você mudaria, ó, na hora. Mais de 10 milhões de pessoas, de brasileiros têm depressão, ou quase 12 milhões. Não colocar diretamente, mas indiretamente, você poderia pegar muitas coisas aqui desse dado e fazer uma boa redação também, quando você não sabe alguma coisa, quando vem na hora na mente, né? Porque ninguém lembra de tudo na hora. Então, vamos ler a redação. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, mais uma vez, é importante falar sobre o estigma, não é só apenas as doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos ler a redação. Ó. Conforme até o negativo é a minha introdução. Conforme o teólogo São Tomás de Aquino, todas as pessoas precisam ser tratadas com a mesma importância. Entretanto, percebe-se uma lacuna na aplicação dessa frase na sociedade brasileira atual, visto que pessoas com transtornos mentais são excluídas pela população em decorrência do estigma incorporado no corpo social que deve ser combatido urgentemente. Desse modo, é lícito pontuar, botando um acento ali, a falta de conhecimento, bem como a negligência mediática como causadores desse cenário negativo. Então, na minha primeira frase, né, eu usei um filósofo, São Tomás de Aquino, filósofo medieval. Ele dizia, ó, todas as pessoas precisam ser tratadas com a mesma importância. E eu problematizei isso e levei para o tema. Entretanto, essa frase não é vista em relação ao assunto das pessoas que possuem transtornos mentais por causa do preconceito incorporado no corpo social que deve ser combatido urgentemente. Então, essa parte rosa eu problematizei. E finalizei a minha introdução mostrando os 2 argumentos que eu vou desenvolver nos meus desenvolvimentos, né? No 1 e no 2, ó. Que é o quê? A falta de conhecimento e a negligência mediática, coisa que eu peguei no texto. Argumentos que eu peguei no texto, aqui, ó, a falta de conhecimento, porque, ó, ele está explicando aqui a falta de conhecimento, ele fala mais aqui no texto 2, né? Aqui é dar o conhecimento no texto 1, e ele também fala sobre a questão da negligência mediática. É que as redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel desempenhando um papel de validação da vida perfeita, que não existe, nem todo mundo é feliz o tempo todo, ok? E ele diz, ó, é normal que transtornos mentais mostram-se mais presentes do que... Não é aqui não. Aqui, ó. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento, por isso que em alguma fase da vida. É normal, viu? Vamos para o desenvolvimento 1, que eu vou falar sobre a falta de conhecimento. Em primeira análise, é preciso salientar a carência de informações presentes no corpo social sobre doenças mentais como causadora latente do problema. Então, eu já fiz a minha intro do meu desenvolvimento, ó, dizendo que eu vou falar sobre a carência, que esse desenvolvimento é sobre a carência de informações. E sempre tentando mudar, ó. Eu falei falta de conhecimento, depois eu falei o quê, ó? Carência de informações. Sempre tentando mudar, não ser tão repetitivo assim. Ó, segundo o pensador Schopenhauer, o homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Já fiz a minha análise filosófica, ó, esqueci o nome, citação filosófica, e aí vou problematizar agora. Sob essa perspectiva, o preconceito incorporado na comunidade sobre transtornos mentais contribui na ausência de buscas por informações e continua apresentando um pensamento preconceituoso de que são diferentes, por isso devem ser excluídos de vários lugares da sociedade. Aí, ó,
Eu falei sobre... Sempre tem que ter analogia com a situação que eu botei. Eu falei, as pessoas elas continuam com aqueles pensamentos, não buscando informações, e só com aquele negócio ela já rotula aquela pessoa, que ela é desse jeito, que são diferentes, e por isso não devem permanecer no mesmo vínculo que o meu. E é o que o Schopenhauer fala, né? A gente olha tanto para o nosso nariz e esquece de olhar para o nosso redor. Apenas o nosso campo de visão é aquele que importa. Eu termino. Logo, é inadmissível que esse cenário continue a perdurar. Ok? Vamos para o D2, gente. Desenvolvimento 2, que agora é sobre a negligência midiática. Ademais, a omissão das mídias em reverter esse quadro também é uma causadora do problema. Já iniciei o meu D2 falando sobre a omissão das mídias. Primeiro eu falei negligência midiática e agora eu falei omissão das mídias. Mudei, eu sempre vou mudando. Vamos para o terceiro filósofo, né? De acordo com o filósofo Pierre Bourdieu, o que foi criado como instrumento de democracia não deve ser convertido em um mecanismo de opressão. Essa frase de Pierre Bourdieu é muito boa para quando eu quero falar um argumento sobre negligência midiática, como eu quero... Está acontecendo um problema e a rede social também é uma das culpadas em relação a isso, ok? Vamos ver a minha problematização. Nesse contexto, as redes sociais são difusoras de vidas perfeitas, mostrando um mundo de felicidade e alegria de diversas formas na maior parte do tempo. Porém, aí eu problematizei dentro da minha problematização. Porém, se torna um agravante, uma vez que muitos brasileiros se sentem tristes e fora dessa realidade, tornando depressão ou ansiedade cada vez mais silenciada no âmbito social, tá vendo? As redes sociais, elas mostram aquilo, muitos blogueiros, vamos dizer assim, vidas perfeitas, boas, mas tem horas que elas ficam tristes, tem horas que elas não estão se sentindo bem. Aquelas pessoas, elas ficam angustiadas com isso, porque muitos brasileiros não se sentem daquela forma, né? Como se fosse aquela bolha seria certa, ok? E na hora da prova, eu mudei esse finalzinho, porque eu esqueci que eu não tinha dado exemplos, por exemplo, transtornos mentais. Eu não falei sobre depressão, ansiedade. Aí que no finalzinho eu botei depressão, ansiedade cada vez mais silenciada no âmbito social. Porque eu me lembrei que eu não tinha dado exemplos. Que transtornos mentais são esses? Então é muito importante falar. E a minha conclusão sempre era a mesma nas redações que eu fazia, né? Já tinha uma redação pronta, uma conclusão pronta. Depreende-se, portanto, a necessidade de caminhos para combater o estigma que ocorre com os indivíduos que possuem doenças mentais. A minha intro, né, da conclusão. E agora eu vou usar os 5 elementos, né, que... Ixi, agora para lembrar, acho que é no C5 que ela avalia a conclusão, né, com os 5 elementos, né. A ação, quem vai fazer, Maria, para lembrar agora, detalhamento, finalidade e meio, como é que vai fazer. Então, para isso, o Ministério da Saúde, que é o meu agente, junto com as mídias sociais, deve publicar informações, a minha ação, sobre os transtornos mentais para diminuir a carência de conhecimento das pessoas. Meu detalhamento, por meio das suas plataformas digitais, como Instagram e Facebook. É o meu meio que eu vou fazer essa ação. Essa ação deve apresentar uma hashtag a fim de aumentar a visibilidade sobre o assunto. Essa ação deve apresentar uma hashtag a fim de aumentar a visibilidade sobre o assunto. Então, a minha finalidade. E eu sempre deixei claro nas minhas conclusões para o corretor sempre ficar ciente qual é o meio, qual é a ação, qual é tudo. Olha, então, ele vai fazer isso a fim de que isso, por meio disso, que eu terminei voltando na minha redação no começo, ó. Vamos ver. Peraí, que eu não quero mostrar agora, né? Assim, a frase de São Tomás de Aquino será visível na realidade brasileira. Qual frase de São Tomás de Aquino? Lá no começo. Então, é muito importante que vocês sempre fazem esse fechamento, voltando o texto lá na frente, ok? Então, essa foi a minha redação, gente, a minha introdução, o meu desenvolvimento e a minha conclusão. Então, eu usei a filosofia, né, essa questão que eu tinha mais, me senti muito à vontade falando sobre
os filósofos e problematizando sobre ele, porque é uma área de conforto, mas você vai com aquilo que você se sente bem. Se você quer falar de filme e problematizar como muitas pessoas usaram a questão do Coringa, né? Tiveram muitas redações mil com o Coringa, que eles lembraram, né? Fizeram bem direitinho, usaram o Coringa, né? Que ele tinha uma doença mental e problematizaram a partir disso. Alguma série que fala muito, né? Adolescentes com ansiedade. Deve ter uma série assim, com certeza, né? Ou uma história, alguma coisa assim. E aí você faz uma redação bem legal. Mas filosofia, ó, ajuda muito a você fazer uma redação. Dizer três, né? E foi isso, né? Ó, essa parte amarelinha, gente, é os meus conectivos. A redação do Enem, ele preza muito pelos as 5 competências, né? A primeira é a norma culta, né? Escrever bonitinho. A 2 não vou lembrar não, mas é você ter, assim, uma proposta de intervenção, falar bem e tal. O, coerência, né? Você falar bem, conseguir argumentar e tal. O C3 é mais você ter coesão, você não, tipo, eu vou falar, começar na introdução e depois vou para a conclusão e depois desenvolvimento. Ter coesão entre as palavras, né? Eu tô falando de Joãozinho, não vou falar de Maria, né? E a C4, ela preza muito a questão dos conectivos. Dos conectivos, né? A C4 é os conectivos que preza muito, né? Sob essa perspectiva, ajuda muito a redação. E você ganha ponto e já ganha 200 pontos sobre isso. E a última, né? A C5, ela estuda a conclusão, né? De você colocar esses 5 elementos, fazer bonitinho e ela 200, 200, 200, 200, 200, 1000. Aí você tira, ok? Então, essa foi a minha redação do Enem 2020. Ah, então, essa foi a minha redação do Enem 2020. Ah, que esse ano foi a primeira vez que teve pelo computador, foi sobre desigualdade entre as regiões. Também foi um tema muito bom. E vamos ver, né, qual vai ser a próxima do Enem 2021. E vamos ver se vai ser esse ano ou outro. E qual o tema, né, pra gente fazer e tirar uma nota boa. E essa minha redação eu consegui tirar com ela foi 940. Eu gostei bastante. Pensei que eu ia tirar menos, mas gostei bastante dela. Pensei que eu ia tirar menos, mas fiquei muito feliz com essa nota. E vamos lá, vamos para fazer mais redações. E obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima. Valeu, gente.